Ignition sequence start. Olá para todos vocês que estão nos assistindo a mais esse Finamente, ó, deixa a sua mente mais afinada. Nós estamos aqui morrendo de saudades do Finacinho, mas nós estamos com a... Quem tá morrendo é ele, porque eu estou vivíssima. Tá aí! Olha só que maravilha! Tá aí, conta pra nós, o que é que você tá aí? Como é que você tá sentindo? Eu estou me sentindo ótima, hoje é sexta-feira. Já se identificou. E a gente vai estar falando hoje com o Oswaldo Borges Miranda. Tudo bom, Oswaldo? Tudo bem. Oswaldo vai falar sobre informática em saúde. Olha que nome rico. Oswaldo Borges. Oswaldo Viana. Borges de Miranda. Nome Miranda, isso. Colocou o Viana. É o nome de Lorde. Não tem jeito. Vamos lá. Oswaldo, me diga uma coisa. Você é da área de informática em saúde. Uma coisa muito fantástica. A gente tem várias perguntas que eu selecionei aqui para você. O tecnólogo em informática em saúde, você é professor aqui, inclusive, da própria Finácia, né? Sim. Só que eu dou aula de radiologia. Você dá aula de radiologia, que é uma das né? outras formações, a primeira formação que eu tenho. Ótimo. Mas o tecnólogo em informática, ele deve ter uma visão multidisciplinar. Exato. Tenho certeza. Exato. Que ele vai ter que ter o conhecimento inteiro de um hospital, vamos assim dizer, de um centro de saúde, etc. Se atualizando constantemente para trabalhar com diferentes sistemas, segurança e privacidade de dados, ética e bioética e habilidades de comunicação. Ok. Conta uma coisa, Diga. Oswaldo, quando o paciente ele entra no hospital, queria que você traçasse exatamente como acontece esse caminhar do paciente lá dentro. E se ele entrar caminhando, né? Se for uma ressaca, ele entra carregado. É verdade. Esse andar de cadeira de rodas ou de maca, me fala como é que é todo esse tráfego de informações lá dentro. Primeiro, a pessoa que atende um paciente, que adentra, espero que não entre na emergência, né? Por favor, né? Entre normal, tranquilo e tal, vai fazer uma consulta com o clínico geral, é aberta uma ficha, entre aspas, né? Eu estou falando um termo popular para que as pessoas entendam, claro, é uma ficha. Na verdade, é um prontuário eletrônico. Nesse prontuário eletrônico vai ser o nome da pessoa, o nome da sua mãe, por conta de homônimos, para que no momento de alguns exames de imagens ou clínicos não haja confusão. É importante colocar o nome da mãe da pessoa, porque mãe só tem uma. Não é a fim de cadastro, então tem um porquê disso. Tem um porquê. Cruzamento de dados porque mesmo. pode haver homônimos, pode ter o outro Oswaldo Borges da Silva. Porque aí o sistema vai buscar informação e pode jogar informação, input de informação que não é sua. Exatamente. Por exemplo. Filho da Joana, Nome da da mãe Maria. da pessoa, o seu CPF e a partir daí é um dado básico. Aí a partir daí ele vai ser direcionado ao clínico geral, a um tipo de especialista. E cada um vai alimentando o sistema. Vai alimentando esse mesmo, porque a partir daí ele tem um número, um ID. Ok? Esse ID, dado de identificação, né? Vai caminhando com ele dentro do hospital. Então todos os procederes, as coisas que são feitas com ele dentro do hospital, inclusive receitas médicas e afins, são alimentadas nesse prontuário eletrônico. Certo. Ele, espero, como eu disse, não entrem pela emergência ou Imagina urgência. o coitado que chegou Ele só cachaçado foi lá lá, 3 vezes na semana. Exatamente. Aí ele vai Oh, embora, meu Deus. esse dado fica, vamos supor que mais adiante ele tome um porre. Outro! E volte. E aí é um pouco já na maca. Aí, lembra que ele já tinha aberto? Sim. Bom, aí eles vão levantar todos vão os dados levantar. O que ele já estavam lá. tomou, qual o tipo de alergia, que exame já foi feito. Então, isso vai alimentando esse prontuário. Isso se ele fizer no mesmo hospital ou há uma rede de integração dos Bom, hospitais? Verdade. no caso do hospital privado, isso já existe. existe. Eles já são integrados. Já são integrados. Os públicos, alguns sim, outros, infelizmente, não. Entendi. Mas os hospitais oncológicos, eles são integrados. E existe essa Só hospitais ou algumas empresas em matéria de seleção também têm acesso a essas informações? Clínicas também. Clínicas também. de análises. Que têm acesso a essas informações. Esse histórico seria bem Interessante interessante se ele funcionasse como a Receita Federal. Né? É, Você tem um sistema... Nossa, esse é o mundo perfeito. Mas tem na Receita Federal esse Seria por- Sim, não, seria mas algo que é como o CPF. seria um há pouco Gov, tempo, né? um Gov BR da saúde. Sim. Exato.
Na verdade, assim, quando você entra nesses ambientes hospitalares, esse banco de dados, esse paciente fictício que nós criamos aqui agora, fictícios, vai alimentando um banco de dados maior. Concorda comigo que você não tem um paciente no hospital ou clínica, são diversas pessoas que adentram em hospitais ou clínicas. Esse banco de dados é alimentado. Ou seja, se você faz cruzamento de dados desse banco de dados para saber quais os medicamentos são utilizados mais em pacientes, qual o nível, qual o tipo de doença que adentra mais dentro dos hospitais, para inclusive identificar... Isso alimenta uma Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde e tudo mais. Estatísticos comerciais, né? Não, além do que você direciona as compras. Você já sabe o que precisa comprar, porque dentro do hospital tem a parte da segurança. Essa segurança não é para botar um sujeito para fora, na botinas, porque o cara começou a gritar lá dentro. Não, é para... Gente, eu lembrei de um caso, eu já vou contar. É para... Exatamente, porque... O caso é dela, hein? Ainda bem. Vamos voltar. Vamos voltar. Ela tá lá. Vamos a um banco de dados. Já tem um banco de dados, está alimentando, a indústria sendo alimentado constantemente. A clínica está sabendo, todo mundo está sabendo. Todo mundo está sabendo. Mas, porém, a gente tem que entender que em um hospital ou na área da saúde existem dados extremamente sensíveis que tratam da vida íntima das pessoas. Sim, claro. Então, essas vendas indevidas, nossas vidas íntimas estão ocorrendo. Porém, isso tudo é um crime. Como é que está? Que isso está abordado dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Isso é um crime. Você vender a informação do hospital que está de pessoas que estão consumindo, sei lá, AS infantil em grande quantidade. Sim. Não é possível isso ser feito. Mas se isso está ocorrendo em alguns lugares que estão tendo esse tipo de prática, saiba que isso é um crime. E é um crime grave. As redes farmacêuticas. Grave. Interesse. Agora me fala uma coisa, como é que é isso? E de repente vamos pegar outras áreas do hospital. Você falou muito bem. Como é que é a área da faxina? Porque você falou aqui, quando estávamos conversando, a faxina no hospital não é uma faxina comum, uma faxina toda específica, né? Você não pode, você está tratando com um paciente, com uma pessoa que está debilitada lá, que está internada aí no caso, né? Como é que isso funciona? Isso também é alimentado o produto, se ele tem alergia de algum produto, se pode ser ministrado algum produto naquela área onde tem o paciente internado. Contato das pessoas. Contato com produtos contato das pessoas com produtos. Como é que isso é ministrado? Também é alimentado no banco de dados? Bom, eu falei sobre a faxina, o pessoal que faz a limpeza ou segurança, porque eu tenho, em off a gente estava conversando sobre isso, porque um hospital ele tem um público, a mão de obra dentro de um hospital, clínica, é uma mão de obra extremamente especializada. O maior número de pessoas com nível superior, né, mestrado, doutorado por metro quadrado, se encontra dentro de hospitais e clínicas. Isso não faz nenhum demérito às pessoas que são da faxina, por exemplo, ou da segurança. Claro. Então, o que eu quero dizer é que até o pessoal da segurança e até o pessoal da limpeza também é diferenciado. Claro. Então, isso demonstra que o nível de especialização e de controle e tecnologia dentro de um hospital e clínica demanda uma mão de obra muito específica. E você além dos médicos, técnicos, o corpo técnico, o corpo clínico, essa coisa toda, você tem toda uma gestão complexa dentro de um hospital que demanda tomada de decisão. E essas tomadas de decisões não é porque o cara acordou e teve uma ideia, não funciona assim. Sim, você tem uma série de informações que tem um monte de informações, de mapeamentos que é levantado. Banco de dados, por exemplo, de pacientes, banco de dados de insumos do hospital, por exemplo, né, de equipamentos que estão em vias de ser substituídos. São os prazos de validade, equipamento, manutenção. Então, toda essa gama de tomada de decisão para o gestor, o pessoal da área da informática de saúde alimenta tudo isso para que a gestão seja extremamente eficiente. Aí você me pergunta, e no público? Isso também pode ocorrer. Era isso que eu ia perguntar. Isso pode ocorrer e deveria estar já ocorrendo, ok? Para que essas filas imensas de pessoas sofrendo, que a gente vê na televisão ou na internet, e muitas delas descambam por violências, escândalos lá dentro, a gritaria monstruosa. É claro, por quê? Ninguém aqui vai para o hospital para passeio.
Vai ficar um dia lá sentadinho. Não é um spa. Filme, Não é um spa. Ele foi pra passeio. É um local que você demanda um socorro para alguma coisa, uma dor de dente, de cabeça, uma diarreia ou coisas piores. Uhum. Mas então, indo por essa linha, e quando a gente fala de uma medicina hospitalar, de uma tecnologia hospitalar, não de saúde, mas sim de estética, por exemplo. Né? Vamos lá, uma pessoa quer fazer um procedimento estético de botox, de silicone, enfim, algum procedimento estético onde ela não precise necessariamente de um socorro, de uma intervenção. Como que a tecnologia tá aí? Porque eu imagino, assim, uma pessoa que coloca aquelas maçãzinhas, né? Que agora todo mundo tá com aquelas maçãs assim desse tamanho, né? É possível hoje ter alguma tecnologia que consiga desenhar possível resultado daquilo? E qual a precisão disso? Não, mas você entendeu a pergunta, Entendi. né? Mas antes, por favor, não posso deixar de passar. Você pode dar, por favor, câmera, um close no maçãzinha, olha lá, pessoal, presta atenção, olha Um dia só, eu quero ter dinheiro pra olha ficar com a só maçã desse o tamanho. detalhe. Coisa que ela faz e que eu tenho naturalmente, tá vendo? Olha só, a maçãzinha aqui do as gordinho. maçãs dele. A maçã do gordinho As natural. maçãs Mas agora responda, são como é que peras. funciona isso? São perinhas. Você pode... Existem até filtros que se encontram aí no Instagram, por exemplo, que fazem muda a forma da pessoa, né? Teve até uma senhora que, falando em estética, que aplicou algum botox a uma pessoa que veio falecer. Sim. E você vê que a página do Instagram dela era um rosto e na vida real era outro. Isso aí. Foi uma aplicação de fenol, né? Exatamente. Então, assim, isso acontece. Mas quando há necessidade, de fato, de uma cirurgia plástica reparadora, é uma coisa. Agora, quando a pessoa descamba para coisas mais Sim. aí eu aconselho o psicólogo. Olha aí, Gardenal, psiquiatra aí, ó. Psiquiatra. Bastante. Agora estamos falando com o Oswaldo Borges de Miranda e agora aquele momento do merchandising. Para você assistir todas as sextas-feiras, liga lá, todas as sextas-feiras, a partir das 12 horas, você tem um finamente novo, totalmente inédito. Aliás, finamente aqui você deixa a sua mente afinada sobre todos os assuntos de ciência e de conhecimentos gerais, certo? Agora com a nossa grande, magnífica, esplendorosa apresentadora Thaí. Finos, Eu ainda elegantes. fiz tudo e você ainda vai gostar de mim. Pense na mente fina e elegante como Deus. Que lindo. Então vamos lá. Agora voltando com o Oswaldo. Oswaldo, uma responsabilidade fantástica, porque como você muito bem disse, né? Você cruza um dado dentro de um processo produtivo, você pode até falhar na execução de uma manutenção, por exemplo, uma peça trocada num sistema de uma oficina de computadores ou de eletrodomésticos. Agora, falhar no ser humano pode representar a morte dele. Ou calejado. Exatamente. Ou você leva a óbito ou você gera uma pessoa com deficiência. Tá? Então me diga uma coisa, é o que você falou, profissionais extremamente habilitados, segurança, toda a parte de faxina e sem dúvida alguma todo o comprometimento com a área de informática. Como é que é a inteligência artificial? Você citou no início, rapidamente, a inteligência artificial cruza os dados, se eu estiver preenchendo um relatório de forma errada. Como é que está fazendo hoje essa integração da inteligência artificial com essa parte de informática dentro dos hospitais, clínicas, etc? Existe um tipo de informática, de inteligência artificial, que é diferente dessas que o público usa, que é o generalista, aí, que o pessoal usa, ChatGPT e tal. Esse é o básico do negócio. Mas na área da saúde existe uma coisa chamada inteligência artificial preditiva. Inteligência artificial preditiva. Trabalha-se com previsão futura, não é a cartomante, não tem nada a ver com isso, né? É longe disso. Eles não vão ver a sua sorte. Longe disso, não é previsão. É inteligência mandinal, alguma coisa assim? Não. É com base em matemática. Interessante. Em matemática, em análise de matemática. E com esses dados que são gerados dentro das próprias instituições de saúde ou do Ministério da Saúde, tudo isso é feito também no Ministério da Saúde. Não é só em hospitais, clínicas, enfim. O Ministério da Saúde detém também esse tipo de inteligência preditiva. Está desenvolvendo dentro do Ministério da Saúde. O meu professor aí o merchandising meu, hein? Vamos lá. Meu professor
Ô, Ivan! Lembre-se, Ivan, Aquele que vai pontinho, pagar Ivan. royalties, É, né? exatamente. O professor royalties. Ivan Pisa é um Ivan não, professor doutor Ivan. professor. Isso, é professor. E doutor. Doutor Isso. Ivan Pisa. Nota 10. Nota 10, é isso. Nota 10. É um dos consultores também do Ministério da Saúde. Ele disse que estão desenvolvendo realmente uma ferramenta, tardiamente, mas estão desenvolvendo inteligência artificial voltada para as tecnologias de informação e comunicação em saúde. Então, assim, o Brasil é realmente assim, é um país de tamanho continental. É necessário, obviamente, que os dados se cruzem, ok? Não é possível você fazer uma pessoa que se encontra no norte do país vir correndo para os grandes centros oncológicos que se encontram aqui no sul e sudeste. É necessário que essa pessoa seja atendida no seu ambiente territorial. Por quê? Porque tem os familiares que fazem parte também da boa recuperação desse paciente. Ele vem correndo de lá para os centros sul e sudeste. Primeiro que não tem um local para onde ficar. Não tem parente. Como é que fica? Tudo uma... Sim, tem que ter, né? É uma demanda melhor. E como que é feito falando de tecnologia, esse armazenamento desses dados? Porque eu imagino que, leigamente, né, pensando, se eu tenho 10 pessoas cujas informações são armazenadas, eu posso colocá-las na nuvem. Né? Considerando que lá no Nordeste, aquela rede particular vai ter acesso ao atendimento dele aqui no Sudeste. Isso não é possível de ser invadido, por exemplo, de ser roubado? Claro. Importantíssimo. Segurança de dados. Sim, é uma das especialidades da informática em saúde, além do pessoal também da tecnologia de informática pura e simples, da área das ciências exatas, né? Mas essa recentemente já foi derrubado também o site do Ministério, DataSUS, do Ministério da Saúde, foi invadido na época. Foi invadido, os dados desapareceram do pessoal que estava sendo vacinado. Isso acontece. Por falhas humanas. Quero dizer isso. Por quê? Porque o sujeito abre... isso vale para qualquer área, viu? Você trabalha numa empresa. Você não pode abrir um e-mail pessoal lá dentro. Não. Há um risco imenso disso vir um vírus e acabar com uma porta de entrada. Sim. Geralmente isso é assim que acontece. Sim. Na maioria das vezes é assim. Então houve alguma falha dentro do Ministério desta invasão. Né? Houve alguma falha. Não é simplesmente você dar não é sem dúvida. Abrir o modo anônimo tiveram lá informações. E seu e-mail na mesa do seu alguém chefe. abriu alguma coisa que permitiu. Me fala uma coisa, você está falando de invasão. É um assunto muito peculiar e muito assim, grande em expansão, a Covid-19. Os dados e informações de pacientes, naquela loucura toda de correria de médico, sem saber o que ministrar, a droga que colocar, o estado do paciente. Como é que foi toda essa loucura? Eu tenho certeza que você estava lá nesse momento. Como é que foi essa loucura toda com essa pandemia e essa quantidade de mortes? Paciente entrava 2 dias depois já estava morto. Como é que você movimentava toda essa informação? Eu tive uma matéria chamada Ciência de Dados, com o Ivan. Mais um ponto, hein, Ivan? 2 10, Ivan, 2 royalties para pagar aqui. Sim. E eu fiz um estudo na UC dele, a gente chama UC, Unidade Curricular, que era fake news e os dados da vacinação. Eu fiz um modelo, quando foi lançado, vamos supor, dia 20 foi lançado uma fake, estava circulando nas redes sociais, seja o WhatsApp, seja no Insta. Na verdade, era mais pelo WhatsApp e pelo X, o antigo Twitter. Vacina tal vai te matar. Aí, o que acontecia? Eu jogava 7 dias depois e via se os dados da vacinação caíam. E eu descobri que toda vez que acontecia isso, de fato, caía. E houve uma queda maior quando disseram que causava HIV. Sim. Houve uma queda monstruosa, vertiginosa. Mas isso também não só respingou na questão da vacinação da Covid, respingou nas demais vacinas. Interessante. Olha, inclusive para crianças. Sim. Pais começaram a deixar porque vai matar o filho. Vai virar problema, não sei o quê. Então,
a desinformação não é uma característica somente da saúde. A desinformação é uma característica geral. As redes sociais, elas demonstram aquilo que nós somos. Não é a rede social que criou o fake news. Sim. Quem criou o fake news fomos nós, os seres humanos, que adoram fazer essas coisas. Então, as redes sociais nos expôs o que nós somos. Sim. Não vai lavar um tanque de roupa, né? Exatamente o que nós somos, infelizmente. Não, quem faz essas fake news? Tanque de roupa. O que o cara fica pensando? Não, agora Hoje você eu foi vou longe. falar Não. Tanque de roupa é bom. Eu o gostei. OVNI do ET de Varginha apareceu ali na Liberdade. Você não vai lavar um tanque de roupa, mano? Cara, mas agora é difícil, depois da informática da saúde. E com relação ao tanque de roupa, não vai entrar aqui. Fica tranquilo. Não. O Devaneio Não só precisa lá. lavar tanque de roupa. Mas, Oswaldo, me fala uma coisa. A minha pergunta é com relação ao input de informação mesmo. A informática deve ter ajudado muito naquela loucura toda que acontecia nos hospitais. Que, na verdade, assim, isso é uma questão ética que a liberdade de expressão, ela não é irrestrita, como se imagina. Eu não posso dizer, eu quero que você morra. Claro. Apesar de ser a minha liberdade de falar, eu tenho essa liberdade de falar. Claro. Mas ao falar isso que eu quero que você morra, você tem a liberdade de me processar Claro. por ameaça. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então não há essa coisa irrestrita. Não é, eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim. Existem leis. Existe um código que não está escrito em leis, que é da boa convivência. Ok? É um mínimo de bom senso. O povo acha que a internet é terra de ninguém, né? Não é assim, né? Não é desse jeito. Então, assim, medidas para tirar essas coisas do ar são medidas judiciais, que foram feitas durante o período, que você está me citando aí, a pandemia. Também é feito em outros períodos, quando a pessoa levando um falso para outro, uma mentira, entra na justiça, a justiça manda tirar do ar isso aí. E o povo usa até aquelas informações bestas, né? A vacina do macaco, pandemias, né? Que traz pelo mosquito. E é inteligente como você consegue gerar uma contra-informação inteligente. Porque você trabalha com dados, né? Dentro de uma plataforma, trabalha com dados e sabe gerar uma contra-informação embasada e inteligente. Eu vou dar um exemplo aqui terrível. Para você criar Não façam isso, hein? Não façam isso, hein? Não façam isso. Não façam isso. Professor, por favor, 3-10 agora. Não façam isso. Aí vocês têm a inteligência artificial, o ChatGPT, eu fiz um teste. Lembra que ocorreu 2-3 meses atrás, a inundação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? Sim, terrível. Eu pedi para o chat criar uma fake news sobre isso. Cria uma fake news sobre a inundação eu tenho até, eu acho que está escrito aqui, é terrível. Então eu consigo usar a inteligência artificial para criar uma fake news sobre isso. Vamos ver se eu acho aqui, só um instante. Então vamos lá. Aí criou. Enquanto você acha aqui, quando você quiser assistir, né? Perdão. Pode falar. Já achei. Não, eu tô pensando que eu vou criar uma fake news assim. A Tayana é a pessoa mais linda desse mundo. A Tayana é a pessoa mais linda desse mundo. Sim. Você imagina a quantidade de pessoas que vão acreditar nisso? É verdade. Nossa, criarei essa fake news. Eu tentei fazer, mas a minha inteligência artificial disse: não dá, cara. Ele quer um abraço. Eu quero um abraço. Ele é a pessoa mais gentil desse mundo. Mas vamos lá. Deixa eu falar aqui. Assim, eu falei para ele assim, que tem formas corretas. Ele vai entregar para você da maneira que você perguntar. Se você perguntou de uma forma, ele vai entregar daquele jeito. Às vezes você tem que reformular a pergunta. Então eu falei, eu mandei ele criar, achei que era inverossímil, então eu mandei ele melhorar a coisa. Aí eu falei, ele cria assim: o governo oculta a explosão química em fábrica de Rio Grande do Sul. Uma denúncia anônima que está se espalhando rapidamente pelas redes sociais alega que o recente desastre no Rio Grande do Sul foi, na verdade, causado por uma explosão química em uma fábrica de produtos tóxicos. Segundo a suposta denúncia, a fábrica que estaria operando... E assim se vai. Então, e não há restrição sobre isso aqui. Não há regulamentação sobre esse tipo de coisa. Eu posso copiar, colo e solto. Solta. Viraliza instantaneamente. Lógico que isso aqui não existe. Falso. Claro. Não façam isso. Vai lavar um tanque de roupa, por favor. Então, você percebe. Então, assim, voltando para a nossa área da entrevista aqui, do negócio de informática e saúde, a minha futura profissão, uma das que eu tenho, né, que eu tenho que ter orgulho de exercê-la, ela é extremamente importante porque eu vou
nós auxiliamos, além da governança e da boa governança, auxiliamos nos tratamentos e nessa troca de um departamento dentro de um hospital com outro, que se conversam e a coisa caminha para o bem daquele paciente. Louvável isso, muito louvável. Ok? Um departamento conversa com o outro e não fica no isolamento como se fosse, mas na Idade Média, né? Um feudo ali, não. Sim. Que era antigamente, um feudo, não pode ser assim, um feudo. Isso daí é bucho virado, não é bucho virado não, isso então, é assim, de amor. Você disse no início que a visão desse profissional da informática em saúde é multidisciplinar. De fato, é multidisciplinar. Mas, como qualquer profissão, quando você entra na universidade, você vê um mar de informações, mas com um palmo de profundidade. Qualquer área é assim. Depois que você sai, você tem uma visão completa de tudo, você escolhe a área pelo qual você vai se aprofundar. Perfeito. Você pode ser um consultor para vender equipamentos dentro do hospital, você pode trabalhar com segurança da informação, você pode trabalhar com armazenamento de dados, no PACS, por exemplo. Então, depois da formação, você escolhe essa área aqui. Olha só que interessante, hein? Você que está nos assistindo, um dos momentos muito importantes dessa entrevista, que é realmente onde você pode se estabelecer profissionalmente. Olha, estamos falando com Oswaldo Borges de Miranda. Oswaldo, nós estamos chegando no momento mais interessante, além do momento do glutão, é o docinho, que eu não vou dar para a Thaí, porque a Thaí está de regime hoje. Brincadeira. Olha Thaí. isso! Brincadeira, Thaí. Você é a primeira, Thaí. Thaí, eu estou passando para você com toda a minha Muito obrigada, meu gentleman. Essa mesa tem que ficar menor, hein? Essa mesa está muito larga. Eu não consigo acessar a Thaí com facilidade. Larga tanto quanto sua gentileza. Não. Vamos lá. Obrigado. Então, eu gostaria agora, Oswaldo, dando continuidade aqui à nossa entrevista, que você falasse o seu sonho para a área realmente de informática e foco na saúde. Eu tive uma aula aqui muito importante que me alertou que dá para fazer a junção dessa minha primeira graduação, que eu sou tecnólogo em radiologia, com a informática. Eu tenho a visão do tecnólogo, dos equipamentos da área da geração da imagem, seja com radiação ionizante ou não, com a ressonância magnética, ou como no tratamento, que é na medicina nuclear ou da radioterapia. Então eu tenho a visão completa da área. Eu acho possível juntar as duas coisas no sentido de me tornar um consultor da área. Perfeito. Porque eu tenho a visão da informática, da programação, né? Existe um profissional na radiologia que não é aquele que ministra a aula e nem o que é operacional. Chama-se application. O application é o tecnólogo que treina uma equipe que vai receber um novo equipamento ou um novo upgrade do equipamento, um novo software do equipamento. Ele treina esses tecnólogos demonstrando todas as ferramentas que existem. Obviamente que a instituição está pagando muito caro para isso, além do upgrade ou do equipamento, né? Isso vem um pacote, esse application que vai lá ensinar. Essa é uma das áreas que eu me interessa também. Está aí para você também que está interessado, né, Oswaldo? Para você que está assistindo essa entrevista e você, claro que é para comer. Você não é só falar, mas você pode falar com a boca cheia. Olha, falamos com o Oswaldo Borges de Miranda. O Oswaldo Borges nos deu uma aula sobre informática em saúde. E minha querida Thaí, foi um prazer falar contigo. Igualmente. E vocês já sabem fazer esse programa com você cada vez melhor. Uau! E agora me diga, para você acessar é muito simples, basta entrar em www.nasce.com.br e você já sabe, toda sexta-feira você tem um Finamente, aquele que vai... Vai o quê? Não sabe, esqueceu. Vai deixar a sua mente... Não entendeu ainda? Ela é jovem, vai deixar a sua mente mais aberta. Mas, Tânia, olha... Finalmente que vai deixar a sua mente fria. Olha lá, até a próxima semana com mais um Finamente, onde sua mente vai explodir em todos os assuntos relacionados à ciência e conhecimento geral. Oswaldo, foi um prazer falar contigo e até o próximo Finamente!